vai ministrar a palavra hoje. Vamos orar pela vida dela? Senhor, nós entregamos, Pai, a vida da nossa querida Dani nas tuas mãos. Senhor, tira todo o nervosismo, tudo que possa impedir, Senhor, dela passar aquilo que o Senhor já falou no seu coração, Pai. Em nome de Jesus Cristo, guarda assim a sua vida, os seus familiares, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, e que os nossos ouvidos estejam atentos para a tua voz nesta noite. É o que eu te peço. A paz, igreja. Amém. Fico sempre um pouquinho nervosa. Mas o Senhor falou algo ao meu coração e eu vou tentar passar para os irmãos da melhor forma possível. O título da mensagem de hoje é: Quem é Jesus para você? Eu vou pedir para os irmãos abrir as Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Mateus 16, 13. Todos acharam? Amém. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, pois isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Amém? Bom, essa passagem, ela fala quando Jesus estava perguntando para os discípulos dele: quem que as pessoas estão dizendo que eu sou? E eu lendo essa passagem, o Senhor falou assim no meu coração: quem sou eu para você? Né? E os discípulos, e quando Jesus indagou os discípulos, muitos falavam que Jesus era João Batista, que Jesus era Elias, ou que Jesus era Jeremias, ou alguns dos profetas. Eu vejo nessa reação do povo que eles ainda não tinham recebido a revelação de quem era Jesus, tal como Pedro recebeu, né? E aí ele se vira para Pedro e pergunta: e você? Quem você acha que eu sou? E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo quer dizer ungido. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus se alegra com essa afirmação de Pedro, porque era realmente isso que ele era. E Pedro, ele recebeu essa revelação de quem era Jesus pelo Espírito de Deus, diretamente de Deus, né? Porque as coisas espirituais, elas são entendidas por nós através do Espírito Santo. Nenhuma sabedoria do mundo, nem a pessoa que for a mais inteligente, a mais culta desse mundo, se não tiver a inspiração do Espírito Santo, não consegue conhecer as verdades espirituais da Bíblia. Ela pode ler, mas ela não vai entender a verdade espiritual que esse texto fala para ela, né? E aí o Senhor me revelou algumas coisas acerca desse texto. O que as religiões no mundo, há muitos cristãos no mundo, muitas pessoas de outras religiões, o que essas pessoas dizem quem é Jesus? Jesus, ele é citado por muitas religiões. E o que elas dizem quem é Jesus? Para algumas, Jesus é apenas um grande profeta, filho de Deus, mas que não merece ser adorado. Para outros, Jesus é um espírito evoluído.
Para outros, Jesus é Deus e pode fazer tudo. Mas, em determinados momentos, nós podemos venerar outros deuses, e alguns deuses específicos, dependendo do nosso problema, porque existe o Deus casamenteiro, o Deus das causas impossíveis, né? Há santo para todas as coisas. Outros dizem que Jesus não é e nunca foi Deus, foi apenas um bom homem que marcou a história. Outros dizem que Jesus não passa de uma fraude, que ele nunca existiu. Outros ainda esperam o Messias tão esperado, não aceitam que Jesus é o Messias, né? Essas são algumas teorias sobre Jesus, né? Eu digo teoria porque a Bíblia diz totalmente ao contrário do que todas essas pessoas dizem, né? A Bíblia é um livro inspirado por Deus, então nós podemos confiar que ela é uma fonte confiável de quem é Jesus para as nossas vidas. Mas aí nós chegamos em nós, que nos denominamos cristãos, que nos denominamos evangélicos. O que dizem aqueles que se denominam cristãos ou evangélicos sobre quem é Jesus? Eu colhi alguns dados, só por curiosidade. Apenas para sabermos, segundo a revista Veja, 86% dos brasileiros se declaram cristãos. É bastante, né, irmãos? Outro dado que eu extraí de blog diz que só aqui na cidade de São Paulo estima-se que haja cerca de 20 mil igrejas evangélicas. É muita igreja, né, irmãos? E segundo o IBGE, o número de evangélicos no Brasil cresceu cerca de 61% em 10 anos. É um grande crescimento também. E todas essas pessoas, todos esses dados aqui, foram ditos para os pesquisadores. E foi dito aos pesquisadores que eles são cristãos. Então, pressupõe-se que eles entendem quem é Jesus, né? O que nós evangélicos andamos dizendo sobre Jesus? Eu não vou citar nome de nenhuma denominação, de ninguém, mas são ventos de doutrina que chegam aos nossos ouvidos. E se nós não conhecermos a palavra de Deus, a gente não vai saber distinguir aquilo que é heresia, aquilo que é verdade espiritual. Então nós precisamos conhecer a verdade da Bíblia. Bom, para alguns crentes, Jesus é aquele que a música gospel distorcida diz que ele é. Os cristãos só conhecem quem é Jesus pelas letras das músicas gospels, que vem distorcida, algumas, tá, irmãos? E repetem suas frases como se versículos ou verdades bíblicas fossem. Por quê? Porque eles não querem simplesmente ler a palavra de Deus, conhecer mais profundamente o Jesus que os evangelhos pregam. Aliás, Jesus ele é predito de Gênesis a Apocalipse. Toda a Bíblia fala sobre Jesus, mas as pessoas preferem acreditar em qualquer outra coisa do que ler a palavra de Deus para conhecer quem é Jesus. Em algumas igrejas e alguns crentes, Jesus não é o dono da igreja, e muito menos o alvo da adoração. Quem é o alvo da adoração do povo são os superstars gospel. É o cantor gospel famoso, é o bispo, é o apóstolo, é o pastor. Esse é o alvo da adoração do povo. Esse povo ele prefere não conhecer a Jesus, né? Jesus ele deve ser o alvo da nossa adoração, mas as pessoas transferem essa adoração para outras coisas. É o que a mensagem que o pastor mandou estava falando muito sobre idolatria, né, dentro da igreja. E muitas vezes nós transferimos a adoração que é digna do Senhor, e o Senhor não divide a sua glória com ninguém. E nós transferimos essa adoração para homens corruptíveis como nós, homens que caem. Por isso que há muitas pessoas que caem na fé, porque elas colocam os seus olhos nos homens,
sendo que a nossa visão deve estar focada em Jesus. Ele é o alvo da nossa adoração. Amém? Para alguns crentes, Jesus é aquele Deus que mima o crente mimado. O que vai fazer tudo que Ele quer que Deus faça na hora dele, no momento dele. É o crente mimado que quer tudo de qualquer jeito, custe o que custar, porque aquele crente é um tanto mimado e não pode esperar o tempo de Deus na sua vida. O milagre tem que ser na hora que Ele quer, não na hora de Deus. Aquele crente não pode aceitar a vontade de Deus na sua vida. Ele não entende que Deus tem a sua própria vontade. Muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade, irmãos. E lá na frente a gente vai dar glória a Deus. A gente quer mulher, a gente pode dizer, quando a gente é novinha, a gente ora, nossa, que menino bonito, eu quero casar com ele. Sei o quê? E depois a gente encontra uma pessoa tão maravilhosa que o Senhor preparou para nós e a gente fala, nossa, já pensou se Deus atendesse minha oração? Né? É um exemplo simples, mas você pode trazer para a sua vida, né? Que muitas vezes você quer alguma coisa que Deus não quer, né? Ah, Deus, mas eu quero um carro agora. E Deus fala, não é o momento. Ah, Deus, eu quero uma casa. Não é o momento. Ah, Deus, eu quero trocar de emprego. Não é o momento. E aí a gente fica empurrado, né? Porque a gente é mimado. Aí a gente fica empurrado com Deus. Mas não é dessa forma, né, irmãos? Nós não podemos fazer isso. Em outras, Jesus é um Deus amoroso, amém? E o crente é vencedor, amém? Não importa, ele é vencedor, mesmo que ele esteja no pecado. Aí ninguém fala amém. Mas é o que muitas igrejas pregam. Você é um vencedor, e o camarada está lá adulterando. Você é um vencedor, o camarada está lá, só vive na mentira. Você vai vencer, e o camarada não quer mudar de vida. Nós somos vencedores, irmãos. Aleluia. Mas Deus não se deixa escarnecer, irmãos. Aleluia. Nós precisamos nos santificar. Aleluia. Né? Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. E uma vez que nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Porque a verdade do Evangelho é transformação de vida. Aleluia. Se o Evangelho não for apto para transformar a sua vida, você não tem o Evangelho na sua vida. Porque a Bíblia diz que o Evangelho transforma. Aleluia. Amém? Aqui eu coloquei assim, que é necessária a mudança de vida. Deus é amor. Mesmo sendo Deus amor, Ele não poupou o Senhor Jesus de passar pela cruz. Ele não poupou. Em Romanos fala que o Senhor Jesus não foi poupado. Deus não poupou. É essa palavra que é usada na Bíblia. Deus não poupou. Fala em Romanos. Vocês acham que se nós não nos santificarmos, o Senhor vai poupar a nós? O Senhor não nos poupará. Nós não podemos nos enganar. O grande dia do Senhor está chegando. E se o grande dia do Senhor ainda não chegou, a qualquer momento nós podemos ser surpreendidos. O Senhor Jesus pode nos levar. Será que a nossa alma vai para o Senhor Jesus? Porque se nós estivermos em pecado, o Senhor Jesus não vai nos poupar, irmãos. Ele não poupou o Senhor Jesus de passar pela cruz, mesmo Ele sendo um Deus de amor. Na Bíblia diz que nós devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. É o que diz na palavra de Deus, amém? Outros dizem que Jesus é um Deus objeto. Deus objeto Ele é um lencinho, né? Um lencinho ungido. Ele é uma água, é uma areinha tirada lá do mar de Israel. Ele é um vidrinho, ele é um manto lá na sua casa, ele é uma Bíblia aberta no Salmo 91. Jesus não é um Deus objeto. Jesus é uma pessoa e o nome dele é Cristo. Ele é poderoso, irmãos. Nós não podemos transferir o poder de Deus para objetos, irmãos. O Senhor Jesus, ele vive dentro de nós. Nós não precisamos de um objeto.
para transferir o poder de Deus para nós. Ele está aqui dentro. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele tabernaculou conosco. Então nós não precisamos desses objetos. Amém? E por último, alguns crentes dizem que Jesus é aquele que vai fazer dele um homem rico. Riqueza. Um homem bem-sucedido, cheio de dinheiro. Jesus para esse crente é um Deus barganheiro. Eu posso fazer barganhas com Deus. Eu dou a quantia que eu quiser e Deus vai me devolver em dobro. Deus não é barganheiro, irmãos. Nós temos a nossa responsabilidade sim com dízimos e ofertas. Mas dê a sua oferta esperando sim que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Mas não espere que você vai ficar rico por dar uma oferta. Isso é barganha com o Senhor. O Senhor Jesus não aceita barganha. Na verdade, essas pessoas que dizem que Deus vai fazer dele rico, o Deus dele não se chama Jesus, se chama Mamon. É o Deus do dinheiro. Esse não é Jesus. Infelizmente, em muitas igrejas, muitas coisas dessas são ditas. Não só pelos líderes, não. A responsabilidade não é apenas dos líderes. A responsabilidade é do povo que não procura conhecer a Deus. O povo que quer ser enganado. O povo que quer ser enganado. Por quê? Porque é uma troca. Eu estou aqui porque eu quero dinheiro. Porque é o que é pregado naquele púlpito. Eu estou aqui porque eu quero dinheiro. As pessoas não querem conhecer ao Senhor Jesus. As pessoas não querem uma experiência profunda com Jesus da cruz. As pessoas querem dinheiro. Irmãos, o que eu falei aqui não anula a provisão do Senhor. Se você está passando por uma dificuldade financeira, o Senhor Jesus, Ele é poderoso para suprir as suas necessidades. A Bíblia, ela fala da prosperidade segundo a forma de Deus. Você pode ser uma pessoa próspera, mas o Senhor não dá prosperidade para ninguém sem propósito. O milagre não vem sem propósito nas nossas vidas. Muitas pessoas querem dinheiro para ostentar, para mostrar para os outros. Agora, se o seu coração for puro, se você desejar ser próspero, se você trabalhar para isso, o Senhor vai honrar a obra das suas mãos, porque o Senhor é fiel nas nossas vidas. Se você está numa situação de desemprego, uma situação financeira difícil, o Senhor, Ele vai provisionar. O país não está com a economia muito boa, não, né? Mas nós somos filhos de Deus. Nós temos que crer na provisão que vem dos céus, mas na verdadeira provisão, irmãos. Eu já passei por essa provisão no mês passado. Eu estava precisando de dinheiro e do nada o meu chefe colocou um valor na minha conta que eu nem esperava. Se isso não é Deus, é o que, irmãos? É o que? O Senhor Jesus sabe do que nós precisamos. O Senhor Jesus sabe. Na Bíblia diz que Ele cuida dos passarinhos, que Ele cuida dos lírios do campo. Quanto mais de você que custou o preço do sangue dele, você acha que Ele não vai cuidar de você? Tenha fé. Essa situação é passageira. O Senhor vai te tirar dessa em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Esse é o Jesus para muitos crentes. Infelizmente, irmãos, esse é o Jesus que sai da boca de muitos crentes. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. A visão distorcida sobre quem é Jesus nas nossas vidas faz com que nós injustamente nos revoltemos contra Deus. Sabe por quê? Se eu espero que Deus é um Deus que vai me deixar rico e eu não fico rica, eu falo assim, Jesus, Ele não gosta de mim. Jesus, Ele não me abençoa. Quer saber? Eu não quero mais esse Jesus. E viro as costas para Deus. Só que o Jesus que eu adorava nunca foi o Jesus da Bíblia. Eu nunca tive uma experiência com Jesus da Bíblia. Porque quem tem uma experiência verdadeira com o Jesus da Bíblia jamais abandona Ele. Porque Ele é a melhor coisa do mundo. Amém? Agora, depois dessa enxurrada de ventos de doutrina que a gente vai escutando, né? O que a Bíblia diz? Quem é Jesus na Bíblia? A Bíblia nos
para si o homem e a mulher. Só que esse primeiro casal, ele foi desobediente à voz de Deus. E a partir da desobediência de Adão e Eva, o pecado adentrou as nossas vidas. O pecado achou direito nas nossas vidas, né? A Bíblia nos fala que nós pecamos, todos nós pecamos. Romanos diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos, e o pecado ele tem preço de sangue. Na Bíblia também diz que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Estávamos numa encrenca gigantesca, e agora? Mas Deus, em Gênesis 3,15, já falava que viria um que pisaria a cabeça da serpente. Semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. E a semente veio. Veio o Senhor Jesus e pagou o preço. Aquilo que era impossível para nós, foi possível para Deus. Ele pagou o preço pelas nossas vidas, preço de sangue, pelos nossos pecados. Quando a gente pensa de verdade, poxa, eu pequei por causa da mentira que eu falei, por causa de várias coisas que eu fiz, nossa, poxa vida, custou a vida de Jesus, né? Custou a vida. Às vezes o que é um pecadinho bobo para nós, custou gotas de sangue de Jesus, né? É muito profundo isso, irmãos, é muito sério. Por que Jesus teve que morrer na cruz por nós? A Bíblia diz que era necessário o derramamento de sangue para que nós pudéssemos se achegar a Deus e sermos libertos do poder do pecado. E alguém tinha que pagar esse preço, Jesus pagou. A Bíblia nos mostra que Jesus é o esforço de Deus pelas nossas vidas, o esforço de Deus para nos aproximar de nós. Jesus veio ao mundo para nos ligar novamente com Deus. Jesus morreu em uma cruz para que nós fôssemos salvos. Ele mesmo se entregou por mim e por você. A mesma Bíblia nos relata que o sacrifício de Jesus foi eficaz. E hoje todos que o recebem, por livre, por vontade, todos que o recebem, têm acesso a Deus, têm acesso à vida eterna, têm acesso às bênçãos espirituais, tem um amigo que você não vai achar em nenhum outro lugar do mundo ao seu lado. Isso não tem preço, irmãos. Jesus é do tamanho do vazio que está dentro de nós. Muitas vezes nós procuramos satisfação em tantas coisas, sendo que a nossa satisfação está tão perto. Basta a gente olhar para o céu, né? A nossa satisfação é Jesus. Nós não podemos buscar satisfação em outras coisas. Ele é a nossa satisfação. Em Eclesiastes fala muito disso, né? Nós vivemos correndo o mundo, procurando várias coisas no mundo, mas tudo isso é vaidade. Só o Senhor é eterno nas nossas vidas. Amém? E através de Jesus, hoje nós temos a promessa eterna de morarmos no céu. Irmãos, essa é a mensagem central do Evangelho. Qual que é a mensagem central do Evangelho? É a mensagem da cruz. É o dinheiro, a prosperidade? Não. A mensagem central do Evangelho é a mensagem da cruz. Jesus morreu para que nós fôssemos salvos. Essa é a mensagem central do Evangelho. Esse é o Jesus da Bíblia, o Jesus poderoso para nos livrar dos nossos pecados. Esse é o Jesus que a Bíblia nos apresenta. Jesus está no Antigo e no Novo Testamento. Cada livro da Bíblia encontramos Jesus tipificado, profetizado ou revelado. No Velho Testamento ele é o que viria. No Novo Testamento ele veio e voltará. De Gênesis a Apocalipse, Jesus é anunciado. Eu vou citar alguns exemplos. Não vou falar todos os livros da Bíblia, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira. Mas em Gênesis, ele é aquele que pisa a cabeça da serpente. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascal. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Salmos, ele é o bom pastor. Em Isaías, ele é o Messias que há de vir, o servo sofredor. Em Daniel, ele é o quarto homem da fornalha. Em Mateus, ele é o Messias. Em Marcos, ele é Jesus, o maravilhoso. Em Lucas, ele é Jesus, o Filho do homem. Em João, ele é Jesus, o Filho de Deus.
irmãos. Para Pedro entendeu aquilo que nós temos que entender. Que o Senhor possa derramar desse Espírito que estava em Pedro sobre nós nessa noite, para que possamos ter a verdadeira revelação de quem é Jesus. Agora nós precisamos nos examinar. Será que nós estamos reduzindo Jesus a um Deus cego, surdo e mudo? Será, irmãos? A tipificação errada sobre Jesus faz com que nos decepcionemos com Deus, faz com que nos afastemos da igreja, do convívio dos nossos irmãos, faz com que nos afastemos dos caminhos do Senhor. A imagem errada, mentirosa, distorcida sobre quem é Jesus faz com que muitos crentes fiquem doentes espiritualmente. Doentes, irmãos, espiritualmente. Sempre ressentidos com Jesus, que não é aquele que a Bíblia ensina. Por que você fica ressentido com Jesus? Por quê? Porque a gente tem uma tipificação errada sobre Jesus. Pode ser que nós nos encaixemos em algumas coisas que aqueles cristãos que eu falei da primeira falam. Mas hoje o Senhor Jesus, Ele veio para mostrar quem Ele é para nós. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Será que nós temos a revelação do Espírito Santo sobre quem é Jesus nas nossas vidas? A Bíblia nos revela que Jesus cura, que Jesus é provedor de todas as necessidades, que Jesus é socorro bem presente na hora da angústia, que Ele morreu na cruz para que sejamos salvos e libertos. É necessário entender que somos seres eternos, irmãos. Por que eu preciso entender quem é Jesus na minha vida? Porque nós somos seres eternos. Nós somos seres eternos. O nosso corpo passa, mas a nossa alma ela é eterna. E se hoje Deus nos levasse, para onde nossa alma iria? Será que aquele Jesus errado, aquele Jesus barato que nós temos tipificado aqui dentro de nós, vai levar nossa alma para o céu? E a gente vai chegar no céu e vai falar: ah, Senhor, mas ninguém me falou que o Senhor era assim. Mas ninguém me falou que o Senhor era esse Deus maravilhoso. Irmãos, nós temos a Bíblia. Nós não podemos alegar desconhecimento da palavra de Deus. A Bíblia está aqui, irmãos. Que nós sejamos como os crentes de Bereia, que as pessoas falavam sobre Jesus, sobre as doutrinas da Bíblia, e os crentes de Bereia iam lá e falavam: peraí, o que essa pessoa está falando está certo? Ah, está certo. Ah, não, essa aqui não está certa. Mas eles faziam isso por quê? Porque eles entendiam, porque eles liam. A gente não pode contestar uma coisa que a gente não entende. Se eu não entendo, se eu não sei, eu não posso saber se aquele Jesus que estão apresentando é o Jesus da Bíblia. Então, é necessário que nós conheçamos a palavra de Deus. Na Bíblia diz que nós erramos por não conhecermos as Escrituras. Quando nós sabemos que nós temos que ler a Bíblia e nós pensamos num Jesus errado, nós atraímos a condenação para as nossas vidas. Nós nos afastamos mais ainda de Deus. E às vezes, irmãos, assintosamente, que a gente não quer esse Jesus da Bíblia. Sabe por que a gente não quer? Porque esse Jesus da Bíblia nos exige responsabilidades. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. O Senhor veio buscar uma igreja limpa e santa. Eu preciso ser limpa. Eu preciso ser convencida todos os dias de que eu sou pecadora. Se não fosse a graça de Deus sobre a minha vida, eu não seria nada. Todos os dias eu tenho que me convencer disso. Porque senão eu vou atrair condenação para a minha vida. Amém? É essencial que saibamos quem é Jesus de verdade. Jesus Cristo morreu para que tivéssemos a oportunidade de sermos salvos. Quem é esse Jesus que a Bíblia fala? É o que eu acabei de falar, esse Jesus maravilhoso. Agora eu te pergunto, quem é Jesus para você? Essa pergunta eu tomei ontem do Senhor. E eu fiquei pensando até 5 da manhã da madrugada, quem é Jesus para mim?
O Senhor Jesus me perguntou isso. Quem é Jesus para mim? E muitas vezes eu me vi tipificada em muito Jesus barato. Eu me vi pensando em muito Jesus barato. Me vi muitas vezes como uma crente mimada. Mimada, achando que Deus tem que fazer as coisas da minha forma, do meu jeito. Né? Então, vai pensando aí, quem é Jesus para você? Muitos, infelizmente, não enxergam quem é o Cristo verdadeiro. Mas sabe por que não enxergam? Porque não receberam a revelação espiritual de quem é Jesus. Inclusive, se negam a receber. Tem visão distorcida porque vivem presos às coisas dessa terra. Muitas coisas, né? Fala na Bíblia que a raiz de todos os males está no dinheiro, né? As coisas dessa terra. A gente ainda não entende que nós somos forasteiros aqui. Nós estamos de passagem, né? É legal a gente pensar no exemplo de um embaixador. O embaixador, ele é uma pessoa de outra nacionalidade. E ele está em um país que não é dele. Mas ele não está ali para ficar, ele está de passagem. Uma hora ou outra ele pode voltar para o país dele. É como nós somos cidadãos do céu. Nós estamos aqui de passagem. Nós precisamos entender que nós somos cidadãos do céu. Você tem certeza da sua salvação? Porque se a gente não tiver certeza da nossa salvação, a gente também não entende que a gente não é daqui. No céu não vai entrar carne nem sangue. A gente não pode levar nada. Eu não posso levar meu carro. Eu não posso levar as roupas que eu mais gosto. Eu não posso levar nada. Inclusive, eu não posso levar uma outra pessoa agarrada a mim, porque a salvação é individual. Nós precisamos nos preocupar com a nossa salvação. Mas nós podemos ajudar o irmão que está fraquinho, né? Que nós temos que ter compaixão. Nós estamos aqui como um corpo. Um cai, outro levanta. O dia que eu estiver caído, outro vai me levantar, né? É assim que é o corpo de Cristo. É uma unidade. Esse é o corpo de Cristo. Por isso que nós temos que estar fixados num corpo. Porque num corpo nós somos mais fortes. Imagina um soldado sozinho em uma guerra. Ele é abatido. Agora imagine ele inserido dentro de um exército. Cada um de nós está inserido no exército de Deus dessa igreja. Então, irmão, não abandona o posto não. Vamos junto, em nome de Jesus. Amém? Muitos cristãos querem permanecer neste mundo. Irmãos, esse evangelho barato nos faz querer ficar aqui, nos faz amar as coisas daqui. Mas sabe o que a Bíblia diz? Muitas vezes a gente também não quer deixar o nosso eu para lá, né? Mas olha o que a Bíblia apresenta sobre Jesus. O Jesus verdadeiro tem as marcas da cruz. Ele prega renúncia, ele prega amor sacrificial. O verdadeiro Jesus entrega a outra face. O Jesus verdadeiro é servo. O Jesus verdadeiro prega obediência, sujeição. Essa é a mensagem da cruz, que nós devemos ser parecidos com esse Jesus. Nós devemos ser parecidos com esse Jesus. O verdadeiro Jesus fala para o crente que é melhor obedecer do que sacrificar. A tua obediência é mais importante para o Senhor do que os teus sacrifícios. O Senhor preza a obediência a Ele. Sabe por quê? Porque a obediência traz santidade. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. É importante a obediência. É importante obedecermos. É necessário, para receber a divina revelação de quem é Jesus, é necessário nós abrirmos os nossos corações e nos deixarmos ser transformados pelo Espírito Santo. Irmãos, muitas vezes é como se a gente rasgasse as folhas da Bíblia. Sabe por quê? Porque tem coisa que a gente lê que a gente não quer fazer. É como se você rasgasse a folha da sua Bíblia. Será que nós nos afastamos da verdadeira revelação de quem é Jesus? Olha o que Paulo diz para Timóteo.
Ele fala o seguinte, não precisa abrir. Se quiser ler em casa, 2 Timóteo 4:1. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. É isso que Paulo diz para Timóteo. Irmãos, os tempos não são bons para o evangelho. Os tempos não são bons. Nós estamos vendo os nossos irmãos sofrerem em outros países, sabe por quê? Porque eles entendem quem é Jesus. Por isso que eles sofrem. Eles se negam a abandonar o Jesus verdadeiro. Porque se fosse esse Jesus barato que dá dinheiro, eles abandonariam. Se fosse esse Jesus barato que falou por aí, eles abandonariam. Só que eles entendem quem é Jesus de verdade. Em Efésios diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e espertezas de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Quem é o seu cabeça? Quem é? É Cristo que é o seu cabeça? Então cresça nele, em nome de Jesus. Conheça a palavra de Deus e amadureça espiritualmente, para que você não seja enganado e nem se engane sobre quem é Jesus na sua vida. Só há uma revelação de quem é Jesus. Não existe várias revelações de quem é Jesus. Só há uma revelação verdadeira de quem é Jesus, e é a que a Bíblia fala. Quando recebemos, nós só vamos conseguir saber quem é Jesus quando nós recebermos o Espírito Santo em nossas vidas. Jesus é o Deus amoroso que morreu em nosso lugar e virá buscar a igreja. Jesus é o nosso amigo de todas as horas, que se compadece do nosso sofrimento. Jesus é um Deus ilimitado. Não queiramos limitar Ele a uma coisa só ou outra. Jesus é ilimitado nas nossas vidas. Graças a Deus por isso. Aleluia. Graças a Deus que Ele é ilimitado. Essa é a mensagem da cruz. Esse é o Jesus que a Bíblia apresenta. Será que você e eu ainda podemos amar Ele do mesmo jeito? Depois de tudo que nós ouvimos, que Ele não é muitas vezes o que nós estamos conceituando Ele aqui no nosso coração. Você pode amá-lo? Você pode amá-lo sabendo que Ele é o Deus da cruz, que Ele é o Deus da renúncia, que Ele prega a renúncia, que Ele prega que nós devemos dar a outra face. Você pode amar esse Jesus? Aleluia. Porque é esse Jesus que vem te buscar. Você quer Ele? Você quer o verdadeiro Jesus? Assim como Ele é verdadeiramente. Eu amo o verdadeiro Jesus. Sabe por quê? Porque o verdadeiro Jesus é o descanso para minha alma. Jesus é as mãos seguras que nos ampara quando estamos caídos. Jesus é o nosso tudo, porque não somos nada sem Ele. Nós não somos nada sem Ele. Ele continua sendo Deus em nós, mas Ele não quer ficar sem nós. Ele não quer, irmãos, por isso que Ele trouxe Jesus. Mas Ele continua sendo Deus em nós. Nós não somos nada sem Ele. Sem Ele, nada. Sabe, você coloca aquele louvor? É um louvor que ontem eu estava ouvindo, e esse louvor descreveu muito o que é Jesus para mim, o que é Jesus na minha vida. Tem um momento de adoração com o Senhor. Pense, quem é Jesus para você? Vamos ouvir esse louvor. Fique à vontade se você quiser ajoelhar, fique à vontade para se derramar para esse Jesus verdadeiro, em nome de Jesus.
vamos orar. Senhor Jesus, Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra vem nos alertar, Senhor, sobre quem o Senhor é nas nossas vidas. Ah, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que pela Tua infinita graça, nós possamos, Senhor, no dia de hoje, receber a revelação de quem Tu és nas nossas vidas, Senhor. Ah, Deus, porque nós sabemos que o Senhor não morreu na cruz para que nós troquemos de carro, para que nós alcancemos bênçãos materiais, mas o Senhor morreu na cruz para que a nossa alma não vá para o inferno, Senhor. Ah, Senhor Jesus,
Ti, Senhor. Ah, Senhor, vem, Senhor, ser um descanso para as nossas almas. Ah, Senhor, porque nós descobrimos, Deus, que o Senhor é o Deus da cruz, que o Senhor é o Deus que morreu para trazer descanso para minha alma e para a alma dos meus irmãos. Senhor, que a verdadeira revelação de quem Tu és possa trazer santidade, obediência para as nossas vidas, que nós não permaneçamos no pecado, Senhor, mas que nós deixemos o pecado para alcançar a Tua misericórdia. Ah, Senhor, em nome de Jesus, vem inundar o nosso coração com a Tua presença, com a presença do verdadeiro Jesus que a Tua Bíblia prega, Senhor. Ah, que nós amemos, Deus, a Tua palavra, Senhor. Assim, Senhor, como os apóstolos, como Pedro, como Paulo, como João, como eles amaram a Tua palavra e por elas morreram, Deus, porque eles sabiam quem era o Senhor. Oh, Senhor, eles sabiam quem era o Senhor, porque quando nós sabemos quem é verdadeiramente o Senhor Jesus, é digno que nós morramos por Ti. É digno, Senhor, que todos os dias nós matemos o nosso eu por Ti, Senhor. Por Ti, meu Deus, porque grande foi o Seu esforço pelas nossas vidas, Deus. Ah, Senhor, o que faremos, Deus? O que faremos para retribuir tanto amor, Senhor? Tanto amor, Senhor, que a nossa adoração, todo o nosso coração seja somente para Ti, Senhor. Que o Senhor seja o alvo da nossa adoração. Ah, Senhor, que nós sejamos o tabernáculo do Teu Espírito. Ah, Senhor, que nós possamos usar, Senhor, com toda a ousadia, Deus, do direito que o Senhor nos deu de se achegar a Ti, Senhor. Senhor, limpa os nossos corações, limpa as nossas vidas com Teu sangue, Deus. Passa, Senhor, agora sobre nós, Senhor. Passa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, sobre as nossas vidas. Ah, Senhor, se nosso coração está triste, Senhor, por alguma dificuldade que estejamos passando nas nossas vidas, que hoje nós saiamos daqui com a certeza que o verdadeiro Jesus é socorro bem presente na hora da angústia, que o verdadeiro Jesus é o Jesus ilimitado, que o verdadeiro Jesus faz de tudo pelas nossas vidas. Ah,